E aí, tudo pronto para Alero? Se aquela parte de sequências da FGV está tirando o seu sono, relaxa, você chegou no lugar certo. Exato. Hoje, a gente vai quebrar o código dessas questões, usando a visão cirúrgica do professor Marcelo Lessa. A ideia é transformar essa dúvida toda em ponto garantido na prova. Bora lá? Olha só, é fundamental deixar isso bem claro, né? A nossa bússola aqui é o caderno 7 do projeto Alero Turbo. Tudo, absolutamente tudo, foi pensado e criado pelo professor Dr. Marcelo Lessa. Pois é. E o que isso quer dizer na prática? Que a gente não está só estudando. A gente está seguindo um mapa da mina, uma estratégia de guerra que já foi testada e validada por quem, vamos combinar, mais entende das pegadinhas da FGV. Beleza? Então, nosso plano de voo para hoje é o seguinte. Primeiro, a gente entende o desafio das sequências. Depois, a gente se equipa com a teoria de PA e PG. Aí, o estrategista mostra as armadilhas da FGV. Fazemos uma revisão tática com fichamento e, para fechar, traçamos a sua sequência de vitórias. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, para ganhar da FGV, a gente precisa pensar como ela, entender o inimigo, sabe? As questões de sequência que a banca monta, elas não são só matemática, não. São testes de raciocínio lógico puro. O que eles querem ver é se, além da fórmula, a pessoa tem criatividade e, o mais importante, atenção aos detalhes quando o tempo está correndo. E o arsenal da FGV é bem variado, viu? Eles podem vir com sequências numéricas, com letras, palavras, até com figuras. E, claro, as clássicas sequências cíclicas que se repetem. Exatamente. Mas olha que interessante. Não importa se é número, letra ou desenho. O segredo, a chave mestra é sempre a mesma. Achar o padrão. A primeira coisa a se perguntar ao olhar para a questão é: ok, qual é a regra desse jogo? O que está se repetindo aqui? Ok, já mapeamos o território, agora vamos pegar nossas ferramentas. E na caixa de ferramentas para sequências, principalmente as de números, duas são essenciais. A progressão aritmética, a nossa PA, e a progressão geométrica, a PG. E isso aqui não é negociável. Tem que dominar PA e PG. É a base, o alicerce para resolver uma quantidade enorme dessas questões. É o feijão com arroz que garante os pontos. E o legal é que dá para sentir a diferença. Pensa na PA como um crescimento de escadinha, sabe? Sobe um degrau, mais um, sempre a mesma altura. É uma soma constante. Já a PG é o foguete. A coisa decola. É um crescimento que explode, porque a lógica é de multiplicação. E essa é a primeira decisão tática na prova. Olhou para a sequência, ela está somando ou está multiplicando. Identificar isso já te coloca no caminho certo. Certo, vamos focar na PA. A gente tem duas fórmulas-chave aqui. A primeira, do termo geral, serve para a gente descobrir qual é o valor lá na frente, em qualquer posição, sem precisar ir de um em um. E a segunda, a da soma, é onde o professor Lessa nos dá aquele macete de ouro. É o abraço dos extremos. É simples, olha só. Você pega o primeiro e o último número da lista, soma os dois, depois multiplica esse resultado pela metade da quantidade de números que tem ali. Pronto, não tem erro. Agora, para a PG, a lógica é parecida, só que com multiplicação, né? Tem as fórmulas dela. Mas, por favor, olhem com muito cuidado para a última fórmula, a da soma infinita. Isso, aqui tem uma luz vermelha piscando. Essa fórmula é uma das maiores cascas de banana da FGV. Ela só, e eu repito, só pode ser usada se a razão, o tal do Q, for um número entre -1 e 1. A banca adora colocar uma questão com razão igual a 2 ou 3 e perguntar a soma infinita. É para pegar quem decora e não pensa. Então a regra é, antes de usar essa fórmula, a primeira coisa é checar a razão. Sempre. Ok. Teoria na mão, fórmulas na cabeça. Mas teoria é uma coisa, né? O campo de batalha da prova é outra. Saber a fórmula é o básico. O que realmente a prova é entender como a FGV torce essas fórmulas para criar armadilhas. Então vamos ver isso acontecendo na prática, com questões reais. Vamos começar com um clássico dos clássicos da FGV, sequência cíclica. A palavra alero fica se repetindo, A-L-E-R-O, A-L-E-R-O. A pergunta é, lá na posição 2026, que letra vai estar? Ó, um desafio. Pausa um pouquinho aqui e tenta matar essa. A dica é, a chave não está numa conta super difícil, está na lógica do ciclo. E aí, conseguiu? Vamos conferir. O nosso ciclo é alero, certo? Isso dá 5 letras. O que a gente faz? Pega a posição que a gente quer, 2026, e divide pelo tamanho do ciclo, que é 5. E agora, atenção, o pulo do gato está aqui. Aquele resultado grandão da divisão, o 405, pode ignorar. Ele só diz que o ciclo se repetiu 405 vezes. O que decide o jogo é o que sobra, é o resto. A conta 2026 dividido por 5 deixa resto 1.
Resto 1 significa o quê? A primeira letra do ciclo. Que é a letra A? Simples assim. O ouro das sequências cíclicas está sempre no resto da divisão. Vamos para outra que FGV ama de paixão. É aquela questão que parece um problema do cotidiano, mas na verdade é uma PA vestida com outra roupa. Aqui, um servidor juntando uma grana, e a cada mês ele guarda um valor fixo a mais. E quando o enunciado pergunta quanto ele terá no total, qual o valor acumulado, isso é um pisca-alerta gigante. É a questão gritando, me resolva com a soma da PA. É um gatilho. Então vamos desmontar isso, passo a passo. A gente sabe o primeiro valor, que é 100, sabe que aumenta 50 todo mês, essa é a razão, e sabe que são 12 meses, que é o nosso N. Mas aqui tem outra armadilha. Para usar a fórmula do abraço dos extremos, a gente precisa do primeiro e do último valor. E a gente não tem o último, o do 12º mês. É aqui que muita gente boa escorrega na pressa. O primeiro passo obrigatório é usar a fórmula do termo geral para achar o valor do 12º mês, que dá 650. Só depois disso a gente pode fazer a soma. 100 mais 650 e o resultado vezes 6. Total, 4.500. Lembre-se, para abraçar os extremos, você precisa ter os dois. Muito bom! Agora vamos para um jogo rápido, uma revisão tática no estilo do fichamento do professor Lessa. É um ping-pong para a gente gravar o essencial. A ideia é treinar o cérebro para puxar a informação na velocidade da luz, naquele momento de pressão da prova. Bora lá? Primeira, na lata. PA. Como se acha a razão? Simples. Pega um termo e subtrai o anterior. É a diferença. Boa. E na PG, a prima dela, com cachaça? Aí a operação muda. É um termo dividido pelo anterior. Perfeito. E a banca adora que confundam essa subtração com a divisão. Foco total nessa diferença. Ok, próxima pegadinha clássica. Sequência cíclica. Dividiu o número e o resto deu 0. E aí, qual letra eu marco? Se o resto é 0, a resposta é sempre o último termo do ciclo. Exato. Resto 0 quer dizer que o ciclo fechou certinho. Não é o primeiro, é o último. Essa derruba muita gente. Ufa! Chegamos na reta final. A gente já viu a teoria, já desarmou as bombas da FGV, já fez aquela revisão rápida para tudo ficar fresco na memória. Agora é hora de empacotar tudo isso numa estratégia final para levar direto para o dia da prova. Então, para fechar, as dicas de ouro do mestre Lessa, anota aí. Primeira coisa na prova, testa a subtração entre os números. É rápido. Não deu? Testa a divisão. Isso já mata se a PA ou PG. Nas cíclicas, a resposta está no resto, sempre. Se a sequência parece maluca, veja se não são duas sequências intercaladas. E, pelo amor de Deus, não esqueça, o alfabeto da FGV tem 26 letras. Eles usam KWY. Esse detalhe pode custar uma questão. E para amarrar tudo isso, o professor Lessa traz uma citação que é perfeita. A ordem é a primeira lei do céu. É exatamente isso que a gente fez aqui, né? O nosso trabalho, ao resolver uma questão de sequência, é exatamente esse. Encontrar a ordem, o padrão, a lei que rege aquele caos aparente de números e letras. E essa mentalidade é o que se leva não só para a prova, mas para a vida no serviço público, lá na Alero. É essa habilidade de olhar para o caos e encontrar a ordem que transforma problemas em progresso. Com a estratégia do professor Marcelo Lessa na mão e com toda a sua dedicação, não tem erro, o caminho está aí. Agora é só começar a escrever a sua própria sequência de vitórias.